Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8. Beber, comer e desfrutar de Cristo, Senhor Jesus. Para a gente aproveitar muito mais o conteúdo da palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que o Senhor quer revelar especificamente para cada um de nós. O importante sempre diante da palavra é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 11, Senhor Jesus. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Senhor Jesus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o ambiente da igreja em Corinto. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é beber, comer e desfrutar de Cristo. Veremos que a necessidade atual na vida da igreja é tomar Cristo como tudo. Não podemos agir como os santos em Corinto, que gastavam tempo discutindo filosofias e opiniões. Como membros do corpo de Cristo, cabe a nós comer Cristo, beber Cristo e desfrutar de Cristo, pois Cristo é a solução de todos os problemas. O Senhor, como o Espírito, é-nos acessível e todo inclusivo. Portanto, podemos desfrutá-la a todo tempo e em todos os lugares. Se tivermos essa atitude, teremos uma vida da igreja adequada. Senhor Jesus. Paulo rende graças a Deus pela igreja em Corinto. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos, aparentemente, não faltava nada aos irmãos em Corinto. Haviam sido enriquecidos na palavra, tinham conhecimento e o testemunho de Cristo. Contudo, entre eles havia algumas questões que precisavam ser resolvidas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas,
e eu de Cristo. Um problema sério surgiu na igreja em Corinto, e para aclarar essa questão, Paulo teve de lembrá-los: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Aqui vemos que havia um sério problema entre os coríntios. Ó Senhor Jesus! Paulo e Apolo devem ter feito um bom trabalho suprindo-os da palavra de Deus. No entanto, mesmo diante das riquezas espirituais e do testemunho que haviam recebido, vemos que os santos deixaram tudo isso de lado e passaram a discutir opiniões e adotaram uma postura partidarista na igreja, pois alguns afirmavam: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O apóstolo esclarece que não pode haver divisão na igreja, pois Cristo não pode ser dividido. Mesmo esses que se diziam espirituais, pertencentes a Cristo, são membros do corpo e não poderiam dividir-se dos demais irmãos. Ó Senhor Jesus! O fato de haver dissensões e divisões era sinal da condição infantil dos irmãos em Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo deu-lhes leite, pois não estavam em condições de receber alimento sólido, ainda não tinham crescimento em vida, eram carnais e mundanos. A igreja em Corinto estava permeada de filosofias, opiniões e pensamentos de homens, e não de Cristo. Essas coisas estavam ocupando o lugar do Senhor e não permitiam que os irmãos crescessem em vida. Ó Senhor Jesus! Quando não há crescimento de vida em uma igreja, surgem problemas, brigas e divisões. As opiniões afloram e propiciam um viver na alma, causando morte e tristeza, como descrito em Corinto. O viver de um cristão deve ser de dependência total do Espírito. A mente posta no Espírito resulta em vida e paz. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Novamente, já começa a semana encorajando, assistam um vídeo, tá aqui embaixo na descrição, o tutorial, o vídeo da semana, Senhor Jesus. Aqui o irmão ali toca de maneira muito simples, Essa semana quem está ministrando a palavra é o irmão André Dong, ele é um irmão muito simples, o falar dele é simples, Senhor Jesus. Como eu tenho sempre falado aqui no canal, eu também sempre procuro ser o mais simples possível, para trazer uma palavra acessível, que todos possam praticar, aquilo que precisa ser revelado para nós na igreja, aquilo que é prático. E esse é um irmão muito prático, e ele tem problemas para andar, se locomover, faz uso de muletas, hoje ele anda com um carrinho, Senhor Jesus. Mas ele nunca foi tratado como coitadinho, sempre seu pai, seus irmãos sempre dividiram tudo com ele, deram todas as condições para ele ali, e sempre foi ensinado a batalhar nas coisas ali, se esforçar, e não ficar ali, eu tenho essa dificuldade, tenho aquela, não, mas sempre ir. Então é um irmão que ele nos encoraja muito, com seu falar, sua maneira simples, porque ele é uma pessoa que ele tem dificuldades, de locomoção, as coisas assim, mas é uma pessoa que está sempre ali procurando, ser útil ao Senhor, sempre se apresentando, diante do Senhor. E a gente precisa ficar muito encorajado, Às vezes a gente olha para as nossas dificuldades, e aí você olha para a dificuldade do irmão, você vê, poxa, a minha dificuldade perto da do irmão não é nada. Ó Senhor Jesus, mas ele traz para nós essa semana essa palavra muito rica, beber, comer e desfrutar de Cristo. Ó Senhor Jesus. A gente vê que, já começa vendo aqui, que a igreja em Corinto não era fácil, Senhor Jesus. E durante a semana a gente vai discorrer bastante aqui, mostrando todo o pano de fundo que a gente já viu. Essa semana é a semana final desse volume do alimento diário. Ó Senhor Jesus. Semana que vem a gente já entra no volume 2, as próximas 8 mensagens, da mensagem 9 até a 16. E essa semana a gente está tocando aqui essa continuação do que foi dado ali pelo irmão Pedro Dong, a introdução, mostrando todo o pano de fundo, toda a questão ali dos coríntios, ali, a parte ali de irmãos judeus, que vieram de uma religião, estavam acostumados a receber sinais, a gente vai ver isso durante a semana também, estavam muito acostumados com milagres, Deus tinha feito de tudo para tirar o povo ali do Egito, então o povo estava muito acostumado com essas coisas.
E do outro lado nós temos os gentios, que eram acostumados à filosofia. Tudo queriam discutir, né? Tudo queriam levar a público ali para poder debater. Né? E aí eles trazem isso para a esfera da igreja. Né? A gente tem que perceber que a igreja é uma esfera espiritual. É um lugar onde a gente precisa pegar a nossa mente e colocar no espírito. Se a gente ficar na nossa mente carnal, na nossa infantilidade, a gente vai ficar só procurando coisas exteriores que não mexem com a nossa vida, como a gente viu na última semana. A gente precisa da palavra que muda, as últimas 2 semanas, né? A gente precisa da palavra que muda a nossa vida. Uma palavra que você pode tocar, que você pode crer, receber, né? E você ter plena convicção e levar outros a experimentar a mesma coisa. Se você simplesmente toma a palavra como uma filosofia, um ensinamento para você discutir, para você convencer outros, a maioria das pessoas não vai conseguir experimentar o mesmo que você experimentou. Mas quando você traz a palavra de maneira simples, de maneira prática, todos conseguem experimentar. Por isso a importância do exercício do Espírito, né? De invocar o nome do Senhor. Né? E é isso que a gente precisa trazer para o nosso viver, trazer tudo para a esfera do Espírito, onde Cristo pode falar com as pessoas. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E como ele tocou aqui, né? A gente vê que a necessidade atual da igreja é tomar Cristo como tudo. Né? Senhor Jesus. Como a gente leu aqui em Colossenses, né? 3:11, né? No qual não pode haver grego nem judeu, né? No corpo de Cristo, né? Em Cristo. Não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então a gente não deve ficar olhando para condições exteriores, mas a gente precisa sempre olhar para o Cristo interior. Como eu já falei, né? Se alguém tem um nobre nascimento, ou se tem eloquência e tal, ele pode de repente desprezar alguém que tem um falar mais simples. Né? Alguém que de repente gosta de algo mais técnico, né, e tal, vai desprezar, né, esse, desprezar aquele. Mas a gente precisa realmente aprender a ver Cristo uns nos outros, né? Como sempre compartilho aqui, essa é sempre a minha preocupação, né, de estar no Espírito. Independente do que está acontecendo, do que está sendo falado ali, né, do que está aparentando, eu procuro sempre estar no Espírito, né, para poder discernir as coisas, para poder também sempre ganhar, né, uma experiência espiritual. A gente vê Jesus, ele era alguém assim muito simples, ele pegava situações do cotidiano e sempre ensinava, né, sempre começava ali, dava uma parábola, mostrava algo para os discípulos, depois chamava os discípulos à parte e discorria, né. A gente vê ali, o próprio Evangelho de João fala que se fosse relatar tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam livros no mundo. Mas o que foi colocado na palavra foi para que a gente receba a vida. Né? Esse é o princípio, né? A gente extrair vida da palavra, extrair vida das situações. Assim como Jesus, ele era simples. Ele pegava situações do cotidiano e colocava ali diante dos irmãos. Né? Ó Senhor Jesus. Mas ele mostra para nós, né, que o ambiente de Corinto não estava sendo... a esfera da igreja não estava sendo bem aproveitada. Né? Senhor Jesus. Eles estavam ali gastando muito tempo discutindo filosofia, discutindo opinião, né? Ali, de repente, ali, aqueles que eram judeus convertidos ali estavam querendo ver sinais, isso e aquilo, e a parte gentil ali, né? Os gregos ali estavam querendo mostrar conhecimento e tal, mas o que a gente vê aqui, que eu ganhei nesse dia aqui, né, também como fala do irmão nessa semana aqui, eles eram infantis ainda. Então era como se Paulo falasse para ele: olha, vocês estão discutindo a respeito de um monte de coisa como se vocês fossem entendidos, mas eu não dei nada sólido para vocês ainda. O que vocês tomaram até agora foi só o leitinho espiritual, foi papinha de criança. Então vocês estão se considerando alguma coisa para discutir, para debater alguma coisa? Né? É como você pegar crianças da alfabetização e eles começaram a discutir A, B, C, D, E, F, né? Discutir o alfabeto. O que eles aprenderam para poder discutir? Nada ainda. Estão no básico, vão aprender ainda a formar palavras. Né? Das palavras vão formar sentenças, frases. Né? Senhor, eles não aprenderam nada. E era isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. Né? Paulo falou: olha, vocês são infantis, eles são carnais, porque vocês ficam discutindo coisas que eu só iniciei. Eu só dei o início ainda. Vocês estão discutindo o quê? Né? Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós: olha, vocês precisam de Cristo. Né? Então o que eles precisavam, na verdade, é atentar para a prática da palavra. Então como eu já compartilhei várias vezes, né? O que sempre me salvou, que sempre me ajudou e até hoje me ajuda,
é a questão do invocar o nome do Senhor, de sempre praticar a palavra, mesmo antes sem ter conhecimento, sem... eu no início, tinham poucos irmãos na igreja, eu desfrutava ali, os poucos livros que tinham, ali, irmãos que também estavam iniciando, então não conheciam muita coisa, não conheciam muitos hinos e tal, então eu tinha que desfrutar o que tinha, Ó Senhor Jesus. O que me ajudou muito, foi sempre o alimento diário, por isso que até hoje eu valorizo demais o alimento diário, Senhor Jesus, porque a gente pode extrair dele riquezas, tem muita coisa para a gente aqui, e a gente pode, se a gente não tem tanto conhecimento na palavra, a gente pode se ater aqui à palavra da semana, a palavra do dia, que já traz para nós muitas riquezas espirituais, isso aqui nos ajuda, E o que acontecia também, na época, os irmãos vinham, e me levavam junto também para apacentar, para cuidar de pessoas, aí eu ia observando, ia aprendendo, fui aprendendo a manusear a Bíblia, então aquilo ali também foi bom para mim, foi um cuidado mais próximo, mais íntimo, e eu tinha certas perguntas na palavra, e aí eu ia, recorria a livro, ia a Bíblia, eu ficava procurando, eu ficava estudando, ficava ali vendo, e o alimento diário, poxa, é riquíssimo para isso, ele dá uma direção tremenda, Senhor Jesus. O que muito me ajudou também é que eu começava a ver também, poxa, os irmãos estão cuidando de outras pessoas com alimento diário, então eu procurava ler o alimento diário, anotar, rabiscar, igual eu faço até hoje, pegar os versículos aqui, anotar, e procurar sempre levar algo para os irmãos, e ao cuidar de pessoas, e procurar extrair algo aqui para poder levar para as pessoas, isso me ajudou muito no meu crescimento de vida, e se a gente também tomar essa postura, de depender do Senhor, de comer de Cristo, beber de Cristo, a gente também certamente a gente vai conseguir obter crescimento espiritual, então ele toca aqui, como membros do corpo de Cristo, cabe a nós, não é discutir opinião, não é ver quem está certo, quem entendeu, quem não entendeu, quem conhece mais, quem tem menos, mas cabe a nós comer de Cristo, beber Cristo e desfrutar Cristo, porque Cristo é a solução para todas as coisas, não só os problemas, para tudo, Cristo precisa ser tudo em nós, a gente precisa aprender a se alegrar em Cristo, tudo, pensar em Cristo, fazer as coisas no Senhor, porque hoje Cristo, ele se apresenta para nós como o Espírito, o próprio Senhor para nós hoje é como o Espírito, como a gente lê lá em 2 Coríntios, ele é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a liberdade para quem? Para Deus. Deus precisa ter liberdade de falar conosco aquilo que Ele quer, então ele se tornou acessível para nós, desde que a gente aprenda a exercitar o Espírito, e Ele nunca nos exclui, Ele sempre nos inclui, sempre chega mais próximo de nós, então a gente pode desfrutar o Senhor a todo tempo, em todos os lugares, mas isso precisa ser uma escolha nossa, uma atitude nossa, para que a gente possa ter uma vida da igreja adequada. A vida da igreja não é o lugar onde você está, não é aquilo que você faz, mas é uma esfera espiritual, Senhor Jesus. Quando você está ali naquela esfera espiritual, junto de irmãos e tal, o seu viver, o seu falar é uma coisa, agora quando você sai dessa esfera, você volta para as suas coisas, aí já é outra direção. Então por isso que ele falou ali, a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito, vida e paz. Então a nossa mente é decisória, como a gente já viu várias semanas atrás, várias vezes. A gente precisa aprender a colocar a nossa mente em Cristo, pensar nas coisas do Senhor, buscar as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a palavra está sendo dada para nós, para nos enriquecer. Mas é o que aconteceu aqui, Eles tinham conhecido, igual o botou aqui, aparentemente não faltava nada. Eles eram enriquecidos na palavra, tinham conhecimento e tinham testemunho de Cristo. Mas por que estavam discutindo, Por que um querendo mostrar o ponto de vista do outro? Não, eu concordo com o ponto de vista de Paulo. Não, era o mesmo ponto de vista, só que falava de maneiras diferentes. O Senhor estava conduzindo todas as coisas, então alguns estavam se julgando ali, e o próprio Paulo falou, mas que negócio é esse? Um dizer que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que é Pedro, e outro de Cristo. Está se julgando espiritual, vocês não têm nada ainda, vocês estão engatinhando na palavra. Vocês mal começaram. Ó Senhor Jesus, eu não pude falar para vocês ainda como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Olha, eu não dei nada sólido para vocês ainda. Não dei nenhum conhecimento ainda que vocês possam parar para raciocinar e debater. Eu só dei para vocês
leite, né? Leitinho ainda, porque vocês ainda não podem suportar algo mais firme. Ó Senhor Jesus, né? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Né? Então não estavam em condição ainda, não tinham crescimento de vida, não tinham visão espiritual. O que precisava então? Exercitar o Espírito. É isso que a gente precisa, né? Tomar de Cristo, né? Tocar na palavra, senão a gente vai ficar tocando a palavra como um mero assunto, né? Como a maioria dos cristãos faz hoje, né? Toma a palavra como uma filosofia, como um pensamento, como opinião, ao invés de tomar Cristo, né? Como, né, uma pessoa viva, um Deus vivo e verdadeiro. Muitos falam que tem um Deus vivo e verdadeiro, mas é só na teoria. Nós precisamos de um Deus vivo e verdadeiro que tem comunhão conosco todo o tempo. Mas como que a gente faz isso? No Espírito, né? Ó Senhor Jesus, né? Como ele tocou, a gente precisa procurar, né, o crescimento de vida, se ocupar com as coisas de Deus, senão as outras coisas vão ocupar o lugar do Senhor, discussões, opiniões, e aí não vai permitir que a gente cresça, as coisas vão atrapalhar o crescimento. E quando não há crescimento, surgem problemas, brigas, divisões, partidarismo, né? As opiniões começam a aflorar e acabam tendo um viver de morte e de tristeza, né? Um fica aborrecido com o outro. Ó Senhor Jesus, não, o viver do cristão, né, deve ser de dependência total do Espírito, com a mente colocada no Espírito, para gerar vida e paz, né? Paz entre nós, né? Paz entre nós e Deus, paz entre nós e os irmãos, né? E vida, né? O nosso foco precisa gerar vida. Ah, irmão, mas se a gente é criança e em Cristo, como é que vai fazer? Né? A criança, ela é simples, ela pega aquilo que ela aprendeu e vai. Eu lembro, o meu filho pequenininho, ele pegava a sílaba, né? A sílaba que ele conseguia, ele ficava repetindo o dia todo. Né? Começava a sílaba ali, pá, 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 daqui a pouco, tá, 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 e ficava o dia todo repetindo aquilo ali. E depois vai, mãe, e pronto, ele pega o que ele aprendeu e repete. Então a gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito, ler a palavra, orar, né? Comer, beber e desfrutar de Cristo, se alegrar na presença do Senhor. Né? E aí é que a gente vai começar a crescer. A gente não pode pegar, né, esse simples iniciozinho, né, e ficar como criancinhas ali, né? Ah, não, agora é papapá. E o outro, não, eu já estou no tá. O outro fala assim, não, agora é mamã. Não, cada um vai praticar onde já alcançou, mas que cada um possa ir crescendo, né, crescendo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, não pode haver divisão na igreja, porque o corpo de Cristo não pode ser dividido. Né? Ó Senhor Jesus, cada um de nós procure com simplicidade, né, praticar a palavra, desfrutar, comer, beber, né, respirar o Senhor, invocando o nome do Senhor, né, e o Senhor vai se acrescentar a nós. A gente ainda vai continuar, tem muita palavra ainda durante a semana, né, para a gente poder tocar nesse desfrute de Cristo. Né? A gente vai ver um pouco mais também da condição de mudança, né, para as pessoas que estão nessa condição de Corinto, né, porque a carta para o Corinto é uma carta para nós, para a gente aprender, né, a desfrutar de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.